É um privilégio não apenas estarmos juntos, mas também podermos nos apresentar diante de Deus e adorá-lo. E se você percebeu, as músicas, todas elas falaram sobre como será esse dia. Dia glorioso. Louvado seja o Senhor. Dia maravilhoso. Porque Jesus está voltando em breve. Voltando novamente. Sim, Jesus. Meus filhos estavam cantando. Em breve, muito em breve, nós vamos ver o Rei. Nós falamos sobre isso, cantamos sobre isso, mas realmente não conseguimos imaginar. E a Bíblia diz que palavras não podem expressar isso. E o espírito de profecia diz que está além de qualquer possibilidade de imaginação humana. Nossa imaginação é pobre demais para descrever. Nossa linguagem, nosso vocabulário, pobres demais para descrever isso. E você sabe, eu não consigo evitar. Mas penso naquele dia, penso na preparação, penso na crise final, penso nas coisas que estão acontecendo agora no mundo. Eu não tenho tempo, nós não temos tempo para abordar algumas coisas, mas se tivéssemos um pouco de tempo para falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo religioso e assim por diante. Os eventos estão realmente se precipitando. Jesus está vindo. Nós sabemos disso. A questão é, você está pronto? Você vai estar lá? Ele virá. Ele virá para você? Agora, se você pensar bem, quando nós preparamos para o céu, falamos sobre crise, falamos sobre profecias, falamos sobre tantas coisas, mas muito pouco falamos sobre o que vamos fazer no céu. Estou certo? E o espírito de profecia diz isso claramente. Aqueles que fazem de Jesus seu Salvador, que estão continuamente, e eu vou trazer o parágrafo no meio da apresentação, que estão continuamente conectados, vivendo na presença de Deus, andando com Deus, são esses que estarão prontos. E então ela diz, eles vivem aqui como se já estivessem no céu. E então ela diz, eles percebem ao seu redor mundos invisíveis. E eles estão cercados, ela diz, por uma atmosfera do céu já aqui. Eles estão cercados por uma atmosfera do céu. Então eu olho para os nossos membros e às vezes realmente não vejo o céu ao redor deles. Na verdade, eu os ouço pregando. Se você se batizar, vai ser tão feliz quanto eu sou. Você entende o que eu estou dizendo, não entende? Estou lhe dando a melhor esperança e alegria possíveis. Cercado por uma paz e uma alegria que não podem ser explicadas. Jesus nos deu a sua paz. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre. Se você tem um Deus que é o Rei do Universo, que te ama a ponto de ter se entregado através de seu Filho na cruz, para te perdoar, para te salvar, que Ele te deu o seu Espírito, para agir em você, te transformar e te preparar. Que Ele está vindo muito em breve para te buscar, para estar com Ele, para te restaurar e passar a eternidade com Ele. Se você realmente acredita nisso, você não deveria se alegrar? Por que fixaríamos nossas mentes nesta vida curta em vez de fixar nossa mente na eternidade? Eu me lembro de conversar com uma das minhas igrejas e eles disseram, pastor, mas há desafios nesta vida. E eu lhes dei o versículo da Bíblia. Eu disse, sim, existem e eu também tenho desafios. Todo mundo tem. Ninguém está isento, sabe? Mas eu peguei uma corda e fiz nós a cada 25 centímetros e pedi para duas crianças, uma na frente e outra no fundo da igreja, segurarem a corda. E eu disse, se vocês imaginarem que essa corda não vai só até ali, mas dá a volta na terra, no universo, para sempre. E essa corda nunca termina.
E cada distância entre dois nós, cada 25 centímetros, representa 10.000 anos. Então isso significa que aqui são 1.000 anos, e isso significa que aqui são 100 anos, e é nisso que você foca. Eu quero isso aqui. E Deus diz, o que há de errado com você? Vale a pena sofrer qualquer coisa aqui, se você puder ter aquilo. E Deus fará qualquer coisa aqui para nos dar aquilo, para nos levar até lá. E nós não focamos lá, só focamos aqui. E Deus diz, então, eles não entendem, eles são tão cegos. O que valeria a pena conquistar aqui e perder a eternidade? Não estou dizendo que não devemos ter uma casa. Nós temos uma casa. Espero que você também tenha, sabe? Louvado seja o Senhor, que você não deveria ter um carro. Não, esse não é o meu ponto. Estou dizendo que Deus deve ser o centro da sua vida. Que sua mente deve estar focada em Deus, porque se você não se concentrar em Deus agora, me diga, você vai se concentrar em Deus lá? Você vai aproveitar o céu? Então vamos começar um pouco. E então, deixe-me perguntar, em algum momento, alguém já fez algo realmente bom, gentil ou especial por você, com a intenção de te ajudar, apoiar ou facilitar a sua vida em toda a sua trajetória durante todos esses anos até agora? Você já recebeu ajuda de alguém? Sim ou não? Ok, boas respostas. Agora deixe-me fazer a segunda pergunta. Você disse obrigado ou não? Espero que sim. Agora, a última pergunta. Quantas vezes você disse obrigado? Uma vez, 2 vezes, 10 vezes? Se alguém fez algo por você... vamos esquecer. Você pode... Vamos colocar assim. Você consegue ir orar e por tudo o que Deus fez por você, encontrar uma forma de preencher 1 minuto inteiro só agradecendo? Consegue? Sim ou não? Algumas pessoas não ouviram. Ok, então você consegue preencher 1 minuto inteiro agradecendo, ok? E se dissermos para preencher 10 minutos agradecendo, você conseguiria encontrar motivos para agradecê-lo durante 10 minutos? Ok. Próxima pergunta, não tenho certeza se você deveria responder. Se eu te desse 1 hora para agradecer a ele, você conseguiria encontrar o que dizer durante 1 hora para agradecê-lo continuamente por 1 hora? Isso é, algumas responderam, outras foram honestas e ficaram em silêncio. Vocês todos são honestos. Agora, a próxima pergunta, por favor, não respondam, porque não quero que digam algo que não seja verdade. Se eu te desse 1 ano, você conseguiria preencher 1 ano inteiro, 24 horas por dia, todos os dias, quero dizer, cada segundo, 1 ano inteiro, continuamente dizendo obrigado? Você encontraria motivos para agradecê-lo sem parar durante 1 ano? Não respondam. Como você pode passar bilhões, trilhões, ou seja lá quantos anos no céu, agradecendo e louvando o Senhor continuamente? Você consegue fazer isso? Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, mais 2, obrigado. Obrigado. Semana que vem, obrigado. Você consegue fazer isso? Ou isso é lavagem cerebral e entediante? E você diz, cara, preciso tirar um cochilo. Como você consegue fazer isso? Você acha que se não agradece a Ele agora vai ser feliz e aproveitar o céu? Como é o céu? Como você pode viver aqui como se vivesse no céu? O que significa ser grato? O que significa ser grato? Veja, em nossas orações, uma vez eu fiz uma pesquisa e ouvi várias orações, depois coloquei tudo no computador. E depois de 6 meses ouvindo orações, descobri que, em média, 92% das nossas orações são de petição. E então os 8% restantes se dividem entre outras coisas, das quais apenas cerca de 3 a 4% são de agradecimento. Então na oração a gente só fala, ajuda-me, por favor, me perdoa, me dá, me cura, meu trabalho, meu eu. E muito pouco de obrigado. Muito interessante. Minha esposa e eu, quero dizer... Fui criado em uma casa onde meu pai tinha essa filosofia de que se você realmente diz como, você sabe, como eu amo Jesus. Se o seu telefone tocar, é melhor que seja Deus te ligando. Eu fui criado em uma casa onde sempre ajudávamos as pessoas.
Meu pai dizia, se você canta, ó como eu amo Jesus, também deveria ser capaz de cantar, ó como eu amo meu próximo. Porque se você não pode cantar, ó como eu amo meu próximo, nunca deveria cantar, ó como eu amo Jesus. E ele dizia, a Bíblia diz em 1 João 4, que se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. E o amor de Deus não está em você. Porque se você realmente ama Jesus, você ama os filhos de Jesus. Então meu pai dizia, quando Jesus vier, filho, ele não vai dizer, bom servo, entre porque você foi à igreja. Você deve ir à igreja, mas ele não vai dizer, bom servo, entre porque você ensinou na escola sabatina. Ele não vai dizer isso. Ele disse, eu estava nu, eu estava com fome, você se lembra? E ele vai dizer, toda vez que você fez isso para um deles, na verdade você fez isso para mim. Ele se identifica com aqueles que estão em necessidade. E ele diz, se você realmente me ama, você tem paixão e amor pelas pessoas. Você tem a compaixão que eu tenho. Você tem a misericórdia que eu tenho. Você me entende? Então, meu pai tinha essa filosofia. Nossa casa sempre foi como um hotel. Nós convidávamos pessoas para comer, pessoas para ajudar pessoas, sempre, sempre. Então eu fiz o mesmo com minha esposa. Continuamos convidando pessoas. Bem, ajudamos tantas pessoas. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu nem consigo contar quantas foram. E quantos você acha que disseram obrigado? Muito poucos. Na verdade, alguns até nos culparam. E nos acusaram de coisas das quais nem éramos culpados. Quando estou na sua casa, eu nem consigo estudar. Gente demais. Eu preciso estudar para a escola. Irmão, eu te convido para comer junto. E você sabe, você precisa estudar para a escola e tem gente conversando. O que eu posso fazer? As pessoas vieram visitar, você sabe. Alguém disse, eu fui lá e eles tinham vagem, tinham brócolis, e eu esperava que tivessem charuto de repolho, comida romena, e não tinham. Irmão, coma o que eu como. Se você não gostar, não coma. Você sabe, minha comida é simples, mas é boa. Minha esposa e eu conversamos sobre isso. Dissemos, devemos continuar convidando e ajudando? E então eu olho para ela, ela olha para mim e ela diz, Jesus curou 10 leprosos. E Jesus sabia que só um diria obrigado. Mesmo assim, ele curou todos os 10. Ela disse, se 100 pessoas recebem ajuda e só uma volta para agradecer, ainda vale a pena ajudar mais 100 se mais uma voltar. E ela diz, querido, nós fazemos isso para Deus, não para eles. E o que eles fazem é entre eles e Deus. E então ela me disse algo que foi realmente marcante, que realmente me tocou. Ela disse, Deus nos abençoou tanto, então temos o dever de abençoar os outros a partir disso. Então vamos continuar abençoando. Essa foi boa. E assim Deus te ajudou tanto? Quantas vezes você diz obrigado? Porque no céu é isso que você vai fazer. Eu fui ao seminário 3 vezes antes de me permitirem fazer a prova uma vez. Eles nem sequer me deixavam entrar. Além disso, para fazer o exame. E eu me lembro que era muito jovem e na primeira vez que quis ir, havia uma lei na Romênia. Você não podia ir para nenhuma escola, universidade ou faculdade antes de servir o serviço militar. Por lei você deveria ir para o serviço militar e então eles lhe davam um documento comprovando que você cumpriu o serviço militar. E só então você tinha permissão para ir para a faculdade, ensino superior e assim por diante. Bem, eu não tenho paciência. Eu queria ir para o seminário e me preparei. Fui até o pastor e disse, estou pronto. Ele disse, você estudou? Sim. E o manual? Eu sei de cor. Você está brincando. Eu disse, na verdade não. Eu sei o manual palavra por palavra, de memória. E entreguei o manual para ele. Eu disse, abra-o. Onde? Onde quiser, não me importa. Ele abriu. Eu disse, leia a primeira linha e então recitei o resto da página de memória. Eu disse, vou devorá-los vivos. Eu sei. E eu fui lá preparado. E eles disseram, você tem o certificado de serviço militar? Eu disse, não. Então saia. Então isso é contra a lei. Ah, foi o fim do mundo. Eu fiquei tão bravo com eles e tão bravo com Deus. Eu não disse, obrigado, Senhor, por essa aprovação, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu disse, por que Deus faria isso com a minha vida? Eu estudei tanto. E quando eu saí, estava chovendo. E o que aconteceu com minha esposa no carro, aconteceu comigo no trem.
E eu estava em uma cidade chamada Timisoara, e enquanto eu atravessava o bonde, é um trem que vai para a cidade. Eu não sei como se chama isso em inglês. Não é um trem grande. Mas enfim, enquanto eu atravessava os trilhos do trem, eu estava com raiva, reclamando e fervendo de irritação. Eu ouço clink, 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 sabe? E eu não ouço nada, porque minha mente está focada nos problemas em vez de estar focada na gratidão, em vez de estar focada em Deus. Estou olhando para cá em vez de olhar para lá. E então, enquanto atravesso o trem, sinto alguém me empurrando por trás com tanta força que quase quebrou minhas costas, me empurrando. E enquanto ele me empurra, os vagões, sabe, o trem. E eu olho para trás e fico assustado. Isso teria me matado instantaneamente. Então, depois que o trem passa, eu volto para agradecer e não há ninguém. A rua está absolutamente vazia. Por mais longe que se possa ver em todas as direções, ninguém. Então eu acredito que Deus disse a um anjo: vá e salve esse jovem tolo. Ele ainda não tem juízo, ele ainda não entende nada, mas eu tenho um plano para ele. Salve-o, porque eu tenho trabalho para ele. E se você focasse muito mais em Deus do que nas coisas que você acha que estão dando errado ou que realmente dão errado? Como seria a sua vida se você preferisse focar em Deus ao invés dos problemas? Se você preferisse dizer uma palavra de gratidão em vez de uma palavra de reclamação? Você sabe o que a Bíblia diz? Que quando reclamamos, damos crédito a Satanás e o louvamos. Você sabia disso? Nós damos crédito a Satanás. Como se disséssemos: ei, você teve sucesso, e o louvássemos por ser bem-sucedido em seu trabalho. E ela diz que você nunca deveria pronunciar uma palavra de reclamação. Nunca devemos permitir que nossos pensamentos ou palavras sejam de reclamação. Devemos sempre falar sobre vitórias e sobre Deus. Muito bem. A gratidão estará no céu, será a base do céu, o alicerce sobre o qual tudo se sustenta. E como você vai louvar a Deus no céu, diante de sua presença, se não tem o hábito de louvá-lo e agradecê-lo aqui na terra, em sua vida diária? Se você for honesto consigo mesmo, só por um instante, tente fazer as contas e ver quanto, dentro das 24 horas do dia, quanto desse tempo você passa falando sobre negócios, necessidades, contas, ou seja lá o que for, ou sobre a casa, quanto tempo você fala sobre problemas, e quanto tempo você agradece a Deus pelo que Ele já fez por você e pelo que Ele ainda fará. Se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que passa pouquíssimo tempo louvando a Deus. Na verdade, George Barna fez uma pesquisa há muitos anos, não me lembro, 2015, 2016, seja lá quando for, pode ser até mais, não me recordo. E ele diz que os cristãos, em média, na América do Norte, passam cerca de 9 minutos por dia orando e cerca de 9 horas por dia entre celular, internet e TV. Se você juntar tudo, celular, internet e TV, dá uma média de 9 horas. E se juntar o tempo de oração, uma média de 9 minutos. E isso mostra quais são as nossas prioridades, a nossa mente e o nosso coração. Eu me lembro, e por quê? Deus gostaria que você o agradecesse. Deus é muito orgulhoso e gosta de ser bajulado. E Ele diz: vamos lá, me louvem, senão vou castigar vocês, vou matar vocês, me louvem. Eu adoro quando me louvam. É por esse motivo? Deus gosta de ser louvado? É por esse motivo? Qual é o motivo pelo qual Deus quer que a gente... A Bíblia diz: entre em sua presença, entre em seus portões com ações de graças e louvores. Quando você entra na presença de Deus, veja os discípulos. Pedro está na prisão, os discípulos estão no cenáculo e eles louvam, oram e não dizem: ó Senhor, por favor, salve Pedro. Ó Senhor, os fariseus querem me matar. Ó Senhor, tenha misericórdia dele. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Eles dizem: Senhor, Tu és um Deus tão maravilhoso. Se você ler a oração no livro de Atos, Tu nos libertaste do Egito. Tu abriste o mar para nós. Você tem: Senhor, Tu és um Deus tão maravilhoso. Como não te louvarmos? E Tu tens agido por nós até aqui, colocamos Pedro em Tuas mãos. Sabemos que você trabalhará. Eles passaram a maior parte da oração louvando a Ele e muito pouco pedindo. Ellen diz que nossas orações não são para informar a Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Por que Deus gostaria que você o louvasse? Porque quanto mais tempo você passa louvando e quanto mais você foca nele, mais você entende como Ele é. E assim, quanto mais você entende como Ele é, mais você confia nele. E quanto mais você confia nele, mais paz você tem. E mais você o permite agir, espera nele e deixa ele trabalhar.
Quando você o louva, é para você mesmo. Você precisa disso, irmão ou irmã. Eu me lembro que eu estava em eu estava em Califórnia. Qual é o nome? Eu esqueci. Não importa. Eu estava na Califórnia para uma conferência de oração. Eu tinha acabado de comprar um celular novo no dia anterior e eu não sabia como usá-lo. Eu não tive tempo. Peguei o celular na noite anterior e então, de manhã cedo, corri para o aeroporto. Eu não tive tempo de mexer no aparelho e era um telefone novo. Eu não sabia como usá-lo. Enfim, então comecei a pregar e achei que tinha desligado, mas por algum motivo ele ainda vibrava no meu bolso. E eu estou pregando, me pega por um segundo. E eu me recomponho e começo a pregar. De novo. Então eu me acalmo, começo a pregar. De novo. Oh, céus. E eu pego o meu telefone e olho para alguém mais jovem. Você pode, por favor, desligar isso? E o rapaz, sabe, as crianças sabem mais do que a gente, né? Então ele desliga o telefone e eu termino meu sermão. E depois que termino, pego o meu telefone de volta, ligo e vejo que tinha 22 mensagens de texto e 16 mensagens de voz. Todas do mesmo membro da igreja, da mesma pessoa. E eu as ouvi. A primeira, ok. A segunda, a terceira, ruim. A terceira, realmente. A quarta piorou e ficou realmente feio. Pastor, por favor, atenda. Pastor, por que o senhor não atende? Pastor, o senhor nunca atende. Vocês pastores nem deveriam ser pastores. Vocês não se importam, só um sermão por semana. E continua, cada mensagem pior que a anterior. Então eu ligo para ele, o que está acontecendo? Por que você não atende o telefone? Eu estava pregando. Por que você não diz isso? Eu estava pregando. Eu disse, qual é o problema? Você sabe, pastor, o que aconteceu. Eu sei, visitei você várias vezes. Você me contou, minha esposa perdeu o emprego. Eu sei, minha esposa fez uma cirurgia e não se recuperou bem. Eu sei, perdemos nosso netinho. Eu sei, sinto muito mesmo. Pastor, eu também perdi meu emprego. Eu sei, meu irmão. Por que Deus não responde? Tenho orado todos os dias há 6 meses, apresentando meus problemas diante do Senhor, e Ele não responde. Eu disse, ele esqueceu de colocar pilhas novas no aparelho auditivo dele. Ele disse, o quê? Você está brincando? Eu disse, bem sim, mas eu tenho outra resposta. Eu disse, ele não gosta de você, você realmente não parece, você não é bonito. Ele disse, pastor, pare com isso, Deus não se importa, porque ele não responde. Eu conto meus problemas para ele todos os dias. Eu disse, você está ouvindo a si mesmo? Ele disse, o quê? Eu disse, você está ouvindo a si mesmo quando você foi batizado nesta igreja? Há 40 anos, eu sou adventista de 4ª geração. Eu disse, você não é, você está ouvindo a si mesmo como os discípulos no lago. Você não se importa que pereçamos? Deus se importa? Sim ou não? Bem, eu te digo, Ele cuida de você mais do que você cuida de si. Deus te ama com um amor que a mente humana não pode compreender. Nós nunca, nem mesmo no céu, nunca seremos capazes de entender. Os anjos não conseguem entender o amor de Deus. Esse será o estudo da eternidade e nunca entenderemos completamente o amor de Deus. Então eu disse, que vergonha. Você me pergunta, por que Deus não se importa? Por que Deus não responde? Deus te ama? Bem, sim. Ok? Sim ou não? Sim. Então, teoricamente você sabe, mas na prática não. Deus tem poder? Sim. Deus tem sabedoria? Sim. Então qual é o problema? Se Deus te ama, Ele tem poder, Ele tem sabedoria. Deixe Ele agir, deixe Ele trabalhar no tempo dEle. Talvez Ele saiba de algo que você não sabe. É o grande conflito. Pastor, é fácil para o Senhor nunca tem problemas. Eu disse, você tem certeza disso? Porque eu poderia te contar os meus problemas, sabia? Então eu disse, meu irmão, me diga como você ora. Bem, eu oro. Não. Você disse que nos últimos 6 meses tem contado os seus problemas para Deus, sabe? Deus, o Senhor não sabe, deixa eu te contar. Eu disse, me diga como você ora. Bem, eu oro. Eu disse, não, me diga como você ora, palavra por palavra. Bem, por que eu faria isso? Eu disse, porque você me ligou, me diga como você ora. Bem, eu não me sinto à vontade, então Deus te abençoe. Tchau. Eu digo, vamos lá, pastor, me diga como você ora. Bem, eu digo, Senhor, eu tenho esse problema, por favor me ajude, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Por favor, tenha misericórdia. Gata disse, você precisa implorar para que Ele tenha misericórdia, porque Ele não tem misericórdia, sabe? Por favor, tenha misericórdia de mim, por favor.
Eu disse, irmão, o seu problema não é o problema que você tem. O seu problema é que você realmente não conhece a Deus. E esse é o maior problema, porque a vida eterna é conhecer a Deus e você não conhece o seu Deus. Então, em vez de contar a Deus pelos últimos 6 meses os mesmos problemas, você deveria ter tentado, nos últimos 6 meses, conhecer a Deus. E isso teria te ajudado. Porque quanto mais você fala sobre os seus problemas, mais deprimido você fica e maiores eles parecem ser. Ellen White diz que, prestem atenção pessoal, nós muitas vezes, aspas, pegamos problemas emprestados. Se você ler esse parágrafo, ela diz, nós pegamos problemas emprestados. Ela diz, nós nos preocupamos com coisas que podem acontecer, que não aconteceram, que nunca vão acontecer, e mesmo assim nos matamos de preocupação. E ela diz que são coisas com as quais deveríamos simplesmente deixar Deus lidar. Pegamos problemas emprestados, e nós ampliamos os problemas, e quanto mais falamos sobre eles, maiores eles parecem, mais desesperados ficamos, mais deprimidos nos tornamos. Nós realmente temos problemas, mas depois que você entregou a Deus, a palavra ali, lance todas as suas necessidades sobre ele, é equibalu. Equibalu significa, quando você lança pedras, significa lançar algo tão longe que você não consegue alcançar e não pode pegar de volta. Você deve apresentar o seu problema, mas deve lançá-lo sobre ele. Diga, Senhor, eu te entrego fisicamente, eu te entrego o meu problema, agora eu te entreguei. É teu, não é mais meu, eu lancei sobre ti, tu pegaste, é teu, tchau, cuida disso. Você entende? E você confia em Deus, espera no Senhor e segue com a sua vida dizendo, eu confio em ti, porque sei que tu me amas tanto que deste Jesus. Eu digo, irmão, você não conhece seu Deus. Você mostra seus problemas a Deus, coloca nos ombros como se Deus não fosse capaz, não te amasse, não se importasse ou tivesse artrite. Ou ele está dormindo, sabe? Ou ele é velho. Porque se ele te ama, por que você se estressa? Isso significa que você não confia no seu Deus. Isso é um grande problema. Sem fé, como você vai para o céu passar a eternidade com um Deus que você não conhece e não confia? Dizem, pastor, como eu devo orar? Eu digo, irmão, amanhã de manhã, quando você acordar, faça palavra por palavra o que eu te disser. Pastor, eu preferia que o senhor orasse por mim, porque se o senhor orar por mim, Deus vai ouvir. Eu digo, irmão, nós temos adventistas católicos. Se você orar, se você falar com Maria e ela falar com Jesus, ele vai te ouvir porque você é um sacerdote e você tem mais rápido. Você tem um caminho mais curto. Você não fica na fila, entendeu? Você tem acesso mais rápido. Meu irmão, Deus te ama tanto quanto me ama, e você tem acesso a Ele tanto quanto eu tenho acesso a Ele, e nós devemos orar uns pelos outros, mas você não deve nunca pensar que se você orar por mim, você deve orar. Você está me entendendo? Esse conceito de que se um homem santo, eu não sou santo, converso com a minha esposa, se um homem santo orar por você, Deus vai ouvir, mas Ele não ouve quando você ora. Irmão, se você for com humildade e um coração quebrantado e disser, Senhor, eu preciso de Ti. Então eu disse para ele, quero que você faça o seguinte, amanhã de manhã, quando for orar, quero que conte a Deus alguns milagres que Ele já fez por você no passado. Ele disse, por quê? Porque eu estou mandando, porque eu sou o pastor e você me ligou. Ah, isso não faz sentido, não vou fazer isso. Ok, tchau. Qual é o sentido de ir ao médico? O médico te dá a receita e você diz, não vou fazer isso. Pare de ir ao médico. Pelo menos assim você não paga a consulta, o convênio e o... Sabe? Eu disse, você veio até mim, eu estou te dizendo o que fazer. Amanhã de manhã, diga a Deus 5, 6, 7, 10 coisas que Deus já fez por você no passado. As orações que Deus já respondeu para você. Eu não me lembro de nenhuma. Isso é um problema. Temos uma tendência de lembrar de todos os nossos problemas dos últimos 100 anos, mas não lembramos de uma bênção da semana passada. Marido e mulher começam a discutir. Eles estão casados há 40 anos e lembram de cada problema que tiveram nesses 40 anos de casamento. E não se lembram de um dia bom sequer. Pare de falar sobre problemas. Lembre-se das coisas boas. Eu disse, não me diga que em 40 anos sendo adventista, Deus nunca respondeu uma oração sua. Havia uma senhora que escreveu uma carta para Ellen White e disse, eu não tenho fé. E ela respondeu, Deus deu a todos uma medida de fé. O problema é que você não exercita a fé.
E ela diz, toda vez que Deus responder uma oração, não importa quão pequena seja, escreva em um diário. E ela diz, à medida que você escrever cada milagre, tudo o que Deus fez por você, quando estiver passando por dificuldades, leia o que Deus já fez no passado e Ele vai te dar força para o presente. Ao se lembrar de que Deus esteve com você nas crises anteriores, você terá fé de que Deus estará com você na crise atual. E Ellen White diz, não temos nada a temer, a não ser que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. E a Bíblia diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E Deus disse a Moisés em Deuteronômio, escreva estas coisas e repita-as para seus filhos e netos o tempo todo. Repita o que eu fiz por você. Ao repetir as bênçãos e intervenções de Deus, você percebe que já esteve em crise antes. Não é a primeira nem será a última crise. E Deus agiu, e Ele é um Deus bom, e não te abandonou. E Ele vai terminar o que começou. E Ele vai agir agora. E só porque você não vê, não significa que Deus parou de te amar. Ele conhecia a sua vida, Ele sabia de tudo, e ainda assim escolheu morrer por você e te amar. Então eu disse para ele, anote e conte a Deus o que Ele já fez por você. Pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas não me lembro. Peça para Deus te lembrar. E então eu disse, número 2, quero que você diga a Deus em oração. Leia, abra a Bíblia em oração e diga a Deus as promessas dEle para você. Senhor, Tu prometeste que mesmo quando eu passar pelas águas, Tu estarás comigo. E eu creio. Diga, eu creio. Eu creio, eu não entendo, mas realmente acredito que Tu cumpres a Tua palavra e farás o que prometeste aqui. E Senhor, Tu prometeste que mesmo na minha maternidade, Tu nunca me... Senhor, eu creio nisso, obrigado. E Senhor, Tu está me acompanhando? Leia 5, 6, 7, 10 promessas da Bíblia. Pastor, mas isso não faz sentido. Apenas faça o que eu estou dizendo só uma vez. Pastor, mas eu preciso contar meus problemas. Irmão, você tem contado seus problemas pelos últimos 6 meses. Não faça isso amanhã. Amanhã apenas diga essas coisas para Ele. Pastor, e se Ele não responder? Bem, no pior dos casos você vai morrer. Se você morrer, eu prometo que vou fazer o melhor sermão fúnebre de todos os tempos e pronto. Não se preocupe. E ele disse, pastor, pare de brincar. Eu disse, faça o que estou te dizendo. E eu disse, então quero que você ligue para alguém e conte sobre as intervenções, como Deus já agiu por você no passado e fale das promessas. Por que eu ligaria para alguém? Porque o espírito de profecia diz que Deus não precisa de nós. Deus poderia fazer as pedras pregarem. Mas Deus nos chamou porque ao trabalharmos com outros, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus e ficamos cada vez mais fortes. Ao servir, nós crescemos. Então quero que você conte para outros, para que você possa crescer. Caso contrário, você vai continuar sempre fraco. Um bebê espiritual. Temos um monte de bebês na igreja, batizados há 50 anos, há 20 anos, todos de fralda. Reclamando o tempo todo. Diga, irmão, precisamos amadurecer. Então eu disse para ele, ligue para alguém para você fazer isso. E ao contar para outras pessoas, você fica cada vez mais forte. Você se desenvolve. Eu disse, faça isso e depois me ligue de novo. Ah, não tenho certeza. Então pare de me ligar. Me prometa que você... Ok, eu prometo. Ele me ligou às 5h15. Eu disse, isso tem que ser bom. Ele disse, pastor, eu não consegui esperar até às 8h. Eu tive que ligar, fiz o que o Senhor disse. Eu realmente não confiava em você, mas eu prometi, então fiz. E pastor, quando comecei a contar para Deus o que Ele já fez por mim no passado, comecei a lembrar de outras situações, e isso realmente começou a me dar confiança. Lembro que já tive crises terríveis antes na minha vida, e agora, olhando para trás, elas nem parecem tão ruins, e Deus resolveu tudo em todas as vezes, e Ele começou a me acalmar. E Ele disse, é a primeira vez em 6 meses que eu sinto paz. E então Ele disse, quando comecei a recitar, a ler as promessas da Bíblia, no começo, Ele disse, não fazia sentido. Deus já as conhece. Por que eu diria a Deus o que Ele prometeu? Deus já sabe. O problema é que você é quem não sabe. Ele disse, quando comecei a ler para Deus as promessas da Bíblia, por algum motivo comecei a sentir alegria. Fazia muito tempo que eu não sentia alegria no meu coração. E ele disse, pastor, eu nunca canto. Eu comecei a cantar. Eu fiquei tipo, uau, o que aconteceu com você? Ele disse, eu comecei a cantar. E ele disse, então liguei para meu colega de trabalho.
Ele perdeu a esposa para o câncer, o filho em um acidente de carro e perdeu o emprego. Quando liguei para ele, contei o que Deus fez por mim e falei para ele das promessas de Deus. E disse: meu amigo, isso é para você também. E o cara começou a chorar e disse: sabe, eu não entendo, você tem tantos desafios e mesmo assim consegue ter tanta alegria, fé e paz. Eu quero o que você tem. Eu não vejo as pessoas tendo esperança do jeito que você tem. Eu quero essa esperança. Para você, isso é real. E ele disse: você salvou minha vida. E esse cara disse: como eu salvei sua vida? E o outro cara disse: eu estava com minha arma carregada, eu não via mais motivo para viver. Perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi meu emprego, então eu estava pronto para puxar o gatilho e naquele momento o telefone começou a tocar. E eu quero que você saiba, você salvou minha vida. Então ele disse: pastor, eu orei uma vez do jeito que você falou e tudo mudou. Eu quero orar desse jeito todos os dias. Quanto nós realmente perdemos, com uma vida tão triste e preocupada, porque não gastamos tempo louvando, refletindo sobre o que é importante? Preferimos gastar tempo reclamando. O céu é totalmente sobre louvor. O céu não é um lugar silencioso. É um lugar muito barulhento, porque eles simplesmente cantam aleluia o tempo todo. Então isso é interessante, deixa eu entrar no assunto. Ok, então diz: entrem por suas portas com louvor. Dê graças quando as coisas vão bem. É isso que está escrito. Deus quer que você dê graças em todas as circunstâncias. Você conhece a música? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso deveria estar em nossos lábios dia e noite. Ouça, é assim que você ora. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica específica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deixe-me falar sobre o céu, porque esse é o nosso assunto, porque em breve vamos para casa, para o céu. Então, se você se lembra dos versículos da Bíblia em Apocalipse, se você se lembra do capítulo 4 de Apocalipse, diz que ao redor do trono há 24 tronos com 24 anciãos vestidos de branco. Você se lembra? Com coroas de ouro sobre suas cabeças. E há relâmpagos e terremoto e glória e 7 espíritos de Deus. E se você se lembra, é o mar de vidro e cristal, e então há 4 criaturas estranhas, esquisitas. Você se lembra? E as criaturas são uma como... Nós lembramos? Um leão, o segundo, um boi, o terceiro, um humano, e o quarto, uma águia. O que é isso? Você se lembra do que é isso? As tribos de Israel foram divididas em 4 grupos. 3 tribos ao norte, 3 tribos às tendas ao sul, 3 estavam a oeste, 3 estavam a leste. E eles tinham 4 bandeiras, cada grupo de 3. Era uma bandeira com um leão, uma bandeira com um boi, uma bandeira, lembre-se, com um rosto humano e uma bandeira com uma águia. E esses eram os símbolos de Deus. Ele é o leão, o rei. O boi representava o trabalho, a missão e também o sacrifício. E então, o humano representava que Deus queria nos criar à sua imagem, para termos o poder de pensar, para termos a liberdade de escolha, E então, a águia simboliza a sabedoria de Deus para ver tudo e saber tudo. E esses eram os símbolos. Enfim, então essas 4 criaturas, e depois os anjos, e depois uma multidão enorme. E todos eles, o que fazem no céu? Dia e noite, com intervalos a cada 2 horas. Está escrito isso? Sem cessar eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, continuamente. E eles se curvam e cantam santo de novo, e depois cantam santo de novo, e depois cantam santo de novo, e depois cantam santo de novo, e então eles, entendeu? Quer que eu continue repetindo? E depois de 1000 anos eles continuam, clamaram: a salvação pertence a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, digno é o Cordeiro, santo é Deus. E eles simplesmente não param. Se você se lembra, de manhã eu falei sobre Paulo explodindo em uma doxologia de louvor. Você se lembra? Os anjos no céu e as criaturas e todos, eles explodem em uma doxologia de louvor.
E então todos os anjos se juntam a eles, e depois o grande coral de todos os salvos de todas as gerações, e todos cantam bênçãos e glória e sabedoria, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Irmão e irmã, quão rápido você se cansa? Em quanto tempo você se cansa de cantar santo e aleluia? Sabe, depois de 450 anos você ainda vai querer cantar aleluia? Seja realista. Pense sobre isso. Então deixe-me explicar uma coisa, e nós vamos chegar lá. Que vida seria essa de dizer perpetuamente obrigado, obrigado, obrigado? Entende? Então, vou te contar algumas histórias antes de irmos para a resposta, porque é absolutamente poderoso. É algo que muda vidas. Aliás, quando você fala sobre oração de agradecimento ou ações de graças, infelizmente, muitas vezes os americanos, de modo geral, não costumam pensar imediatamente em agradecer. Eles pensam em dia de ação de graças. E o que é isso? Um peru. Você conhece a piada? É Michigan, está frio, está nevando, tem tempestade, as pessoas estão dentro de casa, está quente e agradável. Há um peru na mesa. Do lado de fora, um cachorro e um peru olham pela janela. E o cachorro diz: cara, eu queria estar lá dentro, minha vida é miserável. E o peru diz: eu sou tão grato por não estar lá dentro. É uma questão de perspectiva. Então, muitas vezes, quando falamos sobre o dia de ação de graças, pensamos sobre o dia de ação de graças, se você me entende. Mas o dia de ação de graças não é um dia por ano em novembro, quando as pessoas fazem uma grande refeição, se reúnem à mesa e todo mundo pergunta: pelo que você é grato? E por 3 segundos eles dizem: sou grato por isso. Isso não é o céu, mesmo que eles comam peru de tofu. No dia de ação de graças, ou melhor, os cristãos, eles dizem obrigado 3 vezes por dia. Quando acordam, quando vão dormir. Não, 5. Antes de comer. No total, 15 segundos. Isso é melhor? É terrível, totalmente terrível. Cristãos de verdade louvam o Senhor o tempo todo. Sem parar. Ok. Então vamos entrar um pouco no assunto. Você conhece a música? Eu tenho essa alegria no meu coração. Então, ação de graças não é isso. Não é isso. Sexta-feira Negra. Então, o que significa dar graças ao Senhor continuamente? Quero que você pense sobre isso. Se você puder fechar os olhos e realmente tentar, faça um esforço para imaginar de verdade. Se conseguir, imagine o início da crise final, a lei dominical sendo aprovada, propriedades sendo confiscadas, empregos sendo perdidos. Você não poderá ir ao supermercado. Está claro, você não poderá comprar nem vender. E você vai depender, assim como Israel no deserto dependia de Deus para o alimento, você vai depender de Deus. Agora lembre-se, Israel, quero dizer, eles viram o mar se abrir. Quero dizer, se você for ao lago Michigan e ver o lago se abrir e você estiver no meio ou se você for ao Atlântico, ou seja, lá onde for, e ver o mar se abrir, isso é um milagre e tanto. E o que eles fazem? Logo depois eles adoram uma vaca. Ó, vaca sagrada, obrigado por nos tirar dessa. Como a mente humana pode ser tola. Estou certo? Que tolice. Quando o trem quase me matou, eu me ajoelhei na rua e disse: Senhor, obrigado por salvar minha vida. E depois eu esqueci disso. Nunca mais agradeci. É assim que somos. Nós esquecemos as bênçãos, lembramos dos problemas. Então, voltando, se você imaginar a crise final, e você não pode comprar nem vender, e você passa por essa crise terrível, e há catástrofes, há incêndios, há tornados, e tudo isso acontece,
O Espírito de Cristo diz que não será uma crise, serão muitas crises ao mesmo tempo. Não apenas incêndios, não apenas tornados, não apenas terremotos, não apenas... Mas ao mesmo tempo colapso econômico total. Ao mesmo tempo nenhuma política terrível. Ao mesmo tempo tudo, a economia vai cair de tal forma que será... Basicamente o dinheiro não terá mais valor. Eu me lembro que na Romênia, depois da Revolução, minha esposa e eu tínhamos algum dinheiro guardado. Tínhamos quase 1 milhão. Da noite para o dia, quero dizer, em poucos dias, poderíamos comprar uma cadeira, não uma sala de estar inteira. Com aquele dinheiro, uma cadeira. O dinheiro perdeu valor imediatamente. E eles pararam de vender porque não sabiam qual era o valor, pois o valor de manhã não era o mesmo à tarde, até que o dinheiro se estabilizasse. Você nem conseguia comprar. Foi terrível. A economia está colapsando, tudo está acontecendo. E então eles aprovaram o decreto da morte, e você foge para os lugares mais desolados, e eles vêm atrás de você. E naquela noite terrível, em que você não sabe o que está acontecendo, e não sabe como vai terminar, naquela noite daquela grande crise, há um terremoto. E durante o terremoto, o céu se abre como um pergaminho. Você se lembra? E você vê uma nuvem negra e imagina ao olhar para o céu e essa nuvem vai se aproximando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E à medida que a nuvem se aproxima, ela fica mais brilhante e maior. E então, quando ela se aproxima, você começa a ver milhões de anjos e vê Jesus no meio, e vê o brilho e a glória, e vê o seu Deus face a face, e você diz, este é o meu Senhor, nós estávamos esperando por Ele. Algumas pessoas correm e se escondem, e você está feliz de uma felicidade que palavras humanas não podem descrever. E Jesus para cima da terra, e Ele toca a trombeta, e instantaneamente os túmulos se abrem, e eu vou ver meu Pai novamente. Eu estou esperando por esse momento. Se você perdeu alguém, um cônjuge, um filho, um pai, eles vão sair dos túmulos saudáveis, e os anjos vão trazê-los até você, e vocês serão reunidos. Você consegue sequer imaginar isso? A alegria, o milagre da ressurreição. E então eles serão transformados e eles se levantarão e você será transformado e você se levantará e vocês encontrarão Jesus nos ares. Então, e você voa para um planeta e passa o dia inteiro visitando Ishu. Você voa para outro planeta e visita. E por 6 dias você viaja pelo universo e visita planetas não caídos. E então, no 7º dia, Shu, nos portões do céu. E os portões são tão brilhantes que tiram sua fala, sua mente. Você nem consegue olhar e fica tipo, uau. E a mente humana não consegue nem compreender. E as palavras humanas não conseguem expressar. Você fica sem palavras. Você fica maravilhado. E os portões se abrem e você entra. Você consegue imaginar isso? Eu vou te dar um exemplo bem pequeno. Quando viemos para a América, eu não sabia muito inglês. Eu sabia umas 5, 6, 7, 10 palavras. Eu não sei, mais ou menos. Obrigado, tchau, não, sim, sabe como vai? Esse tipo de coisa. Assim, se eu falasse por 2 horas, eu ficava com dor nas mãos, porque eu falava mais com as mãos do que com a boca. E então eu ia para a escola, e alguns deles falavam, tipo, eles engoliam metade das palavras. E então eu não entendia nada e eles vinham, porque se eu não entendia, eles achavam que se falassem mais alto na minha cara, eu entenderia melhor o inglês. E eles diziam, você entende o que eu estou dizendo? E isso era tão ofensivo. E então eu estou humilhado e estou com fome. Quer dizer, estou com raiva deles e eu odeio isso. E eu não tenho comida e não tenho dinheiro. E eu tinha dinheiro na Romênia, e eu tinha um negócio na Romênia, e éramos muito prósperos. E nosso amigo disse, venha, este é o dinheiro, este é o meu negócio, eu vou pagar sua mensalidade, eu vou pagar. E ele envia uma carta para a escola e coloca a declaração e tudo mais. E então, uma semana depois que chegamos, ele tem um ataque cardíaco. E ele ficou 9, 6, 8, 9 minutos morto. E eles o trouxeram de volta com choques elétricos, mas ele perdeu a memória. Ele ficou mais de meio ano no hospital. Ele perdeu o negócio, perdeu a casa, perdeu o barco, perdeu tudo. Então aqui estou eu. E eu digo para a mamãe, vamos voltar. E ela diz, não, viemos para estudar. Você fica e termina a escola. Nós vamos dar um jeito.
E ela arranja 3 empregos e eu arranjo 2 empregos. E eu desafio alguns exames e faço 3 anos em um, 27 créditos no primeiro semestre, 25 no segundo semestre, 17 créditos no verão. E eu me formei e eu não sabia inglês. E eu tive que fazer aulas de computação e nunca tinha visto um computador na vida. Então eu fico olhando onde é que liga esse negócio? O que é o espaço? E eu fico tipo, uau, você sabe? E eu tenho que aprender hebraico e grego a partir do inglês e eu não sei inglês e é tudo. Então foi isso que eu fiz. Era absolutamente uma missão impossível, sabe? Certo? Então eu me ajoelho e literalmente, como minha esposa pode testemunhar, eu realmente aprendi de forma física e concreta, ajoelhando-me no chão com humildade, de joelhos, diante dela, mostrando o quanto esse gesto foi importante para mim. Eu lia uma palavra, ia ao dicionário, escrevia o que significava, voltava e lia de novo. Levava 2, 3 horas para ler uma página. E eu disse, Senhor, é absolutamente impossível para mim fazer isso, a menos que o Senhor faça. Então eu vou entregar a minha escola, meu corpo e minha família ao Senhor e vou pedir que o Senhor faça isso em mim. E eu orei sobre cada página. E de alguma forma o tempo voou e no final do ano recebi uma carta. E nela dizia, notas máximas. E adivinha o que eu fiz? Ei, olha para mim, eu consegui. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o meu quarto. Eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei. Eu peguei as notas. Eu disse, Senhor, isso é um engano. Essas notas são suas, não minhas. Porque foi o Senhor quem fez, não eu. E eu disse, não há como eu te agradecer. Quando os portões do céu se abrirem e você vir Jesus, fique na fila porque eu sou o primeiro a falar com ele, tá bom? E eu vejo Jesus. O que você acha que eu vou dizer? Ah, sim, desculpa, que bom te ver. Obrigado, tchau, agora estou ocupado, vou fazer uma visita. É isso que você vai dizer? Ah, o céu. Quando você vê o céu, você esquece todas essas provações. Elas não importassem mais. E você vai se ajoelhar, segurar os pés dele, e eu acho que você vai beijá-lo para sempre e dizer, obrigado, 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 obrigado. E eu vou dizer 1 milhão de vezes, e Jesus vai dizer, ok, há outros na fila. Ele diz, já basta, levante-se, venha aqui, quero te dar um abraço, eu morri por você, eu te amo, você é meu filho, você é minha filha, está tudo bem. E então ele diz, vá. E eu não quero deixá-lo ir. Ele diz, vá. Eu disse, Jesus, por favor, posso passar mais um ano com você? E então, eventualmente, ele me convence e eu vou. E ele diz, vá e fale com Abraão. Vá e fale com Noé. Vá e fale com Moisés. Vá e faça uma visita. Vá e plante um jardim. Aquela é a sua casa ali. Uau, minha casa fica no lago. Eu amo isso. E então, 1 semana depois eu volto. E começo a observá-lo, e enquanto observo, vou visitar Deus o Pai, e o vejo em sua glória, e assisto Deus criando os mundos e as estrelas. Uau, eu digo aleluia e vejo os anjos, uau, aleluia. E então eu o observo novamente, e então eu o observo. E então meu anjo vem e me mostra a minha vida, e me mostra a cruz. E depois de cerca de 500 anos, Deus diz, amigo, você já está aqui há 500 anos. Está na hora de ir tomar um banho, sabe? E eu digo, Senhor, eu nem percebi quando o tempo passou. Posso ficar mais 10 anos? Por favor, eu simplesmente amo te observar, nunca é o suficiente. Deus diz, tudo bem, não vai ser. Você o louva, não porque ele diz, é melhor me louvar, senão eu vou te matar. Você não vai conseguir ir para casa. Deus diz, vá visitar planetas, vá fazer alguma coisa. Sabe, eu quero ficar na sua presença. Eu quero te observar. Eu quero ver como você trabalha. Eu quero te ver. O problema que temos hoje é que somos tão miseráveis, tão infelizes, tão deprimidos e temos tão pouca fé porque focamos tanto nos problemas e tão pouco em Deus. Se você o observasse todos os dias, você o louvaria agora. Porque quanto mais você o vê, mais você o conhece, mais você o entende, mais você o ama, mais você o louva. E é uma reação natural. Não é algo que você impõe. Eu tenho que louvar o Senhor, sabe? Eu não tenho escolha. Eu sou cristão. Vai ser uma explosão natural, uma doxologia de louvor.
É uma reação de ver Deus. Você não consegue se controlar. Quando você realmente vê Deus, você fica maravilhado. A razão pela qual não temos fé, a razão pela qual lutamos, a razão pela qual não temos alegria, a razão pela qual a nossa pregação do Evangelho não tem poder, é porque não vemos Deus. E se você realmente quer passar a eternidade com Ele, você precisa começar agora. Essa é a chave para se alegrar no céu. Aliás, vou te contar uma história. Eu amo o hino Face a Face com Cristo, meu Salvador. Você conhece muito bem esse hino, tanto quanto eu. Meu avô cantava todos os dias de sua vida hinos sobre a segunda vinda. E eu perguntava a ele, por que o senhor canta isso? E ele dizia, filho, é para isso que eu vivo. É isso que está no meu coração, na minha mente, na minha vida. Esse é o objetivo, né? O centro, a razão da minha vida. Eu não tenho outro motivo para viver. Eu só quero ver Jesus face a face. Meu pai dizia, mesmo que Jesus fosse pobre, mesmo que não houvesse ruas de ouro, eu ainda assim estaria disposto até a morrer por ele, só para vê-lo por um segundo. Pessoas que fixaram sua mente. A Bíblia diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está fixa nos problemas. Não nos problemas, mas em ti. Esse é o nosso problema. Nossa mente está fixa nos problemas em vez de estar fixa em Deus. E irmão e irmã, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós conhecemos a teoria. O problema é que somos muito fracos na hora de praticar. Você já esteve em um acampamento no ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos, 10 anos atrás. Você já ouviu tantos sermões. Se você volta para casa e não pratica o que aprendeu, por que está aqui? Você perde seu tempo, eu perco o meu tempo. Sejam praticantes. E ouçam, você vence e você ganha quando pratica. Quanto mais tempo você passa louvando ao Senhor, mais paz e alegria você tem. Quanto mais poder você tem, mais você conhece a Deus, mais você se torna atraente para os outros. Sua religião se torna real. Preciso pular um pouco porque temos só um tempinho sobrando. Eu estou pulando algumas histórias, algumas explicações e algumas coisas. Mas eu quero te contar uma história. Esta é uma história bonita e poderosa. Então essa é a história. Essa é uma história real. Jim O'Neill, 65 anos de idade, piloto extremamente habilidoso, instrutor com... eu não me lembro. Eu li na internet quantas milhares de horas de voo ele tinha. Um bom instrutor ensinando outros a pilotar aviões. Ele estava pilotando seu pequeno avião monomotor a 15 mil pés de altitude. Instrutor extremamente competente, piloto extremamente habilidoso. Seu avião em perfeito estado, nunca teve um problema. Passando em todas as inspeções, mantendo tudo perfeito. Enquanto ele voava a 15 mil pés, de repente ficou cego, totalmente cego. Como é possível pousar um avião estando completamente cego? Não há, o quê? Uma chance em 100 milhões de sobreviver. Então ele desesperadamente chama a torre mais próxima, Mayday, Mayday. Sabe como eles fazem? Desesperado, ele usa o rádio e diz, estou cego. E eles dizem, repita, estou cego. Eles perguntam, você está brincando? Não, eu sou o piloto tal, do avião número tal, e estou cego. Perdi a visão instantaneamente e eu não sei o que fazer. Então eles tentam guiá-lo da torre pelo rádio, mas falham. Eles não conseguem de tão longe pousá-lo com segurança. Eles nem sequer veem o que está à frente dele. Então eles dizem para ele ficar acordado e ele não sabe o que acordado significa. Devo subir mais? Estou perdendo altitude? Estou subindo demais? Ele está desesperado. Ele está eu desisti, não tenho esperança. Então eles encontram um avião de treinamento da Força Aérea do Exército, um piloto, um comandante, o comandante Paul Gerard, que por acaso estava voando na mesma área, fazendo treinamento com os cadetes da Força Aérea, os alunos. E o comandante do avião da Força Aérea se aproxima e, pelo rádio, entra em contato com Jim O'Neill.
E ele diz: ouça, aqui é o comandante Paul Gerard. Estou voando paralelo a você. Não se mova para a esquerda nem para a direita. Eu estou. Apenas continue em linha reta. E então ele diz: quero que, a partir deste momento, você siga minhas instruções. Muito simples, muito claro. Não desvie para a esquerda nem para a direita das minhas instruções. Mas eu não sei. Eu não consigo ver. Estou desesperado. Eu tenho esse problema. Eu não consigo ver. Eu entendi. Eu sei disso. Por favor, pare de me dizer isso. Eu realmente sei disso. O que eu quero que você faça agora é se concentrar em me ouvir e seguir minhas instruções. Essa é a sua sobrevivência. Ele diz: ok. Eu entendi, mas eu estou cego. Quero que você vire um pouco para a esquerda 15 graus. Ah, e se eu virar demais? E se eu virar de menos? Não? E ele diz: apenas se acalme. E então ele diz: agora quero que você suba 100 pés de altitude e é assim que você faz. Quero que você aumente a velocidade para tal valor. E ele, em vez de ouvir, diz: mas eu não posso. E se eu ficar alto demais? E se eu ficar baixo demais? E se eu morrer? E se eu desmaiar? E se eu matar pessoas quando eu... E ele está tão estressado que não consegue ouvir instruções simples. A mente dele está tão focada na crise que ele não escuta. Então o comandante diz: quero que você me conte a sua história de vida e me fale sobre sua família e seus filhos. Por que eu faria isso? Porque essa é a condição para eu te ajudar. Então ele começa a falar sobre sua vida e depois o comandante conta a dele. Por 40 minutos eles conversam e, enquanto isso, começam a construir uma amizade. À medida que constroem amizade, constroem confiança. Quando passam a se conhecer, ele diz: sabe, você é um cara legal, acho que devo confiar em você. Ele diz: eu não posso confiar minha vida a um estranho, mas você é um cara legal, acho que posso confiar em você. E ele pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: bem, você tem voado corretamente na direção certa, você perdeu um pouco de altitude. Agora, já que você me conhece e confia em mim, quero que aumente a velocidade para tal e tal. Ele fez isso. Ele diz: agora estamos chegando perto do primeiro aeroporto possível. Vou tentar pousar você. Então coloque os flaps assim, faça isso, ajuste a velocidade, isso e aquilo. E ele diz: estou indo devagar demais, vou desabar. E ele acelera e chega rápido demais, muito tarde na pista. E o piloto diz: puxe, senão você vai bater nas árvores. Porque ele desce tarde demais, pois veio rápido demais. Então eles sobem novamente. Ele diz: você está estressado de novo, quero que você me ouça. Confie em mim e foque em mim. Não foque na sua cegueira, apenas me escute. Então eles tentam novamente e agora ele vem devagar demais. Então ele puxa o manche e depois tenta 4 vezes. Finalmente, na 4ª tentativa, ele conseguiu pousar o avião, mesmo estando totalmente cego. Esta é a imagem real. E então, o filho do Sr. O'Neill, Douglas, disse: meu pai voltou para casa e não conseguia se controlar. Ele disse: esse cara me fez pousar cego. Eu poderia ter morrido e teria matado várias pessoas se tivesse caído. Eu nunca, jamais poderei agradecê-lo o suficiente por salvar minha vida. Então ele liga para o piloto e diz: tudo bem se eu vier todo fim de semana e passar o fim de semana com você? Eu vou trazer um presente e nós vamos comer juntos. Eu trago a comida, eu só quero te ver. E ele responde: você é bem-vindo. E no fim de semana seguinte: tudo bem se eu vier de novo? E ele, sua esposa e seus filhos começam a ir todo fim de semana e passar tempo com o comandante do exército. E ele diz: olha, você salvou minha vida. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Isso é uma espécie de ilustração do que Deus fez por você e por mim. Mas em uma escala muito maior. Eu não vou contar a história da Cascade Mountain, porque já contei a história do esquiador cego. Não contei? Sim, aquela era a foto. Bem aqui. Esta é a foto. Você está vendo? Então, essa era a foto das crianças descendo na Black Diamond e eu estava no canto direito indo para Bunny Hill. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aflições, cruzes, tentações, adversidades são os obreiros de Deus para nos refinar, nos santificar e nos preparar para o céu.
todos os nossos sofrimentos e tristezas, todas as nossas tentações e provações, todas as nossas mágoas e dores, todas as nossas perseguições e privações, enfim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se em sua perplexidade eles olharem para ele, em vez de olharem para os problemas, se falarem sobre ele, em vez de falarem sobre os problemas, ele os tirará das provações refinados e purificados. Ele não permite que nenhuma aflição venha sobre sua igreja, a não ser aquela que é essencial para o bem eterno deles. Nada contribui mais para promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão, reconhecimento e louvor. É um dever positivo resistir à melancolia, desconectar pensamentos e sentimentos, tanto quanto é dever orar. Se estamos a caminho do céu, como podemos ir como um grupo de enlutados, gemendo e reclamando durante todo o caminho até o céu? Você gostou dessa, não foi? O rosto de homens e mulheres que andam com Deus expressa a paz do céu. Eles estão rodeados pela atmosfera do céu. Para essas almas, o reino de Deus já começou. Eles têm a alegria de Cristo, a alegria de ser uma bênção para a humanidade. Ainda há mais alguns parágrafos? Nosso tempo acabou. Precisamos encerrar. Meu irmão, minha irmã, quando você for para casa hoje à noite, amanhã, ou quando quer que vá para casa, quando começar a orar, dedique um tempo de qualidade para louvar ao Senhor. E faça isso, apenas tente. Comece a ler para Deus as promessas da Bíblia. Sua oração vai ser uma alegria. Comece a falar com Deus sobre o que Ele fez por você na cruz. O que Ele fez por você na sua vida. As bênçãos, as coisas que Ele te dá todos os dias e que você acha que foi você quem conseguiu. Bem, eu tenho uma casa porque trabalhei. Não, você tem uma casa porque Deus te abençoou. Você pode trabalhar no jardim e então os servos podem comer tudo, como comeram minhas árvores, depois que eu as comprei e plantei. Você pode construir uma casa e então o fogo ou o tornado podem levá-la embora, ou o câncer pode tirar você daqui. Você tem o que tem porque Deus te deu. Então dedique tempo para louvá-lo pelo que você tem. Dedique tempo para louvá-lo pela eternidade. Como você pode agradecê-lo o suficiente pela eternidade? Como você pode fazer isso? Passe tempo conversando com Deus sobre as coisas boas e você verá que as coisas ruins vão ficando cada vez menores. E quanto mais você fala sobre as coisas boas, menos estresse você tem com as coisas ruins. Você vai perceber que quanto mais fala sobre as coisas boas, maior Deus parece ser, mais amoroso Deus parece ser, e mais você percebe que não tem nada a temer. Que você tem um Deus maravilhoso em quem pode confiar, mesmo que não entenda. Você não precisa entender. Você só precisa conhecer o seu Deus e vai começar a louvá-lo e a ter paz e alegria. E você vai experimentar o céu na terra. E sua casa vai se tornar um pedaço do céu. Minha esposa tinha clientes, antes de estar na conferência geral. Minha esposa tinha clientes. Veteranos. E toda vez que os assistentes sociais vinham, eles perguntavam aos veteranos: como você se sente nesta casa? Porque nas casas anteriores você reclamava. E eles sempre dizem, é como se estivéssemos no céu. Essas pessoas oram e cantam, comem bem, são felizes e nos levam com eles para fazer compras e nos levam com eles para a igreja. Quando chegam em casa, nos envolvem no momento de oração deles. Esta casa é um pedaço do céu. E os assistentes sociais diziam, bem, está na hora de você se reintegrar, conseguir um emprego, voltar para a sociedade. E eles respondiam, não, podemos ficar aqui, queremos morar aqui. Deixe sua casa se tornar o céu. Isso é bom para sua família, isso é bom para seus filhos, isso é bom para você. Deixe o céu habitar em seu coração, em sua casa, em sua igreja. Jesus está voltando. Se você não começar a viver com Deus aqui, acha que vai para lá? Você acha que vai começar a louvá-lo instantaneamente quando chegar ao céu? Você precisa começar a louvá-lo agora. Eu não vou contar a última história porque já são 9h27. Me disseram para terminar às 9h30. Eu tinha mais 2 histórias, mas tudo bem. Vamos cantar juntos. Cara a cara com Cristo, meu Salvador, em um momento de profunda emoção. Excelente. Ele é o Cristo, o Salvador,
que verdadeiramente morreu de fato por amor a mim. O rosto de glória eu verei. Você consegue imaginar além do trono, ver os seres viventes e ver Deus Pai e ver os anjos e ver. Você consegue imaginar isso? Não deveríamos dizer obrigado de novo e de novo e de novo. Não deveríamos fixar nossa mente nisso, ao invés de fixar nossa mente nessas coisas miseráveis, sabe? A razão pela qual os cristãos são miseráveis é porque eles olham para coisas miseráveis. Deus chamou você para olhar para coisas maravilhosas. Porque você, às vezes é uma escolha nossa. Vamos escolher passar tempo com Deus, certo? Quando você terminar hoje à noite, não volte do mesmo jeito. Traga o céu para a sua família, porque Jesus está vindo. Amém? Vamos orar juntos. Pai do céu, a mente humana simplesmente não consegue nem ao menos compreender, não consegue nem captar sequer um vislumbre dessa glória, dessa grandiosidade celestial. Nós não merecemos, Senhor, nós não merecemos um dia, um momento no céu, quanto mais a vida eterna para todo o sempre. Quanto tempo dura a vida eterna? Como podemos pagar pela cruz? Como podemos sequer pagar pelas bênçãos diárias? Nós nos acostumamos tanto ao maná que às vezes nem sequer o valorizamos. Nós nunca pensamos no céu. Ajuda-nos a fixar nossos olhos na cruz. Ajuda-nos a fixar nossos olhos no céu. Ajuda-nos a fixar nossos olhos em Ti. Ajuda-nos a fixar nossos olhos nas promessas. Ajuda-nos a Te conhecer, a Te louvar, a Te agradecer e a sermos cheios de alegria, nunca nos desconectando de Ti. Permita-nos experimentar o céu agora. Oramos em nome precioso de Jesus e Te agradecemos, Senhor. Nós Te amamos. Amém.